الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث أخرجه الشيخان. Estimados irmãos, todos os louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala e as bênçãos sejam derramadas ao mais nobre e derradeiro dos profetas, Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala fez-nos presenciar um mês sagrado, que é o mês de Dhul-Qa'dah, que dentro de dias estaremos nos melhores dias do ano. Neste intervalo curto de tempo, gostaria de partilhar os saberes relacionados à essência da peregrinação do Hajj e os melhores dias do ano. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: Al-Hajj ashhurun ma'lumat. Os meses do Hajj são meses conhecidos, que são meses sagrados, não é? A preparação, que as pessoas começam logo já do Shawwal, do Dhul-Qa'dah, do Dhul-Hijjah, são meses do Hajj, são meses sagrados também, não é? O Muharram é outro mês sagrado e o mês de Rajab, conforme vocês já sabem. Allah diz: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ. A quem Allah subhanahu wa ta'ala fez com que o Hajj se tornasse obrigatório para ele, ou quem entrou no estado de Ihram já para cumprir com o Hajj, فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ. E ele não praticou nada obsceno, não cometeu nenhum pecado, nem brigou no Hajj, nem brigou. وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ. Todo bem que vocês fizerem, Allah subhanahu wa ta'ala sabe. وَتَزَوَّدُوا. Preparai-vos. A melhor forma que você pode preparar é o taqwa. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Pois Allah subhanahu wa ta'ala menciona mais alguns aspectos relacionados ao Hajj. Antes de nós irmos para a essência do Hajj, vamos entender alguns aspectos relacionados até com o próprio Hajj, a importância do Hajj, quem não faz Hajj, tendo possibilidade de fazer o Hajj, quais são as advertências do profeta sallallahu alaihi wasallam para com este indivíduo. Allah subhanahu wa ta'ala diz no outro versículo do Coran: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. É um dever das pessoas, é um direito de Allah sobre as pessoas o cumprimento do Hajj, para aquele que tiver capacidade, aquele que tiver condições de chegar à casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Esta é uma admoestação, é uma exortação também para todo aquele que tem posses de efetuar o Hajj. O Hajj é obrigatório uma vez na vida
e não efetuou, tem posses, tem condições para efetuar o Hajj e ele não fez, o profeta sallallahu alaihi wasallam chamou atenção a esta pessoa. No hadith que iremos aqui mencionar, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: fala alayhi an yamuta imma yahudiya ou nasraniya, que morra como ele quiser, escolhendo ou como um judeu ou como um cristão. Quem pode fazer o Hajj e não faz o Hajj. Temos o outro lado. As nossas agências que criam condições de dificultar as pessoas que ficam a juntar o dinheiro o ano todo, o tempo todo para fazer o Hajj, e quando chega o momento dele ir para o Hajj, vê o preço bem alto. Aproveitam neste momento de ibada para fazer negócio, e neste negócio está a dificultar aquelas pessoas que poderiam fazer o Hajj. Portanto, essas pessoas enquadram-se no versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. Quem pode ser mais injusto do que aquele que impede as pessoas a terem o acesso à casa de Allah subhanahu wa ta'ala? Você está a dificultar. As pessoas criam preço razoável, não vêm aqui com 100% de lucros e está a prejudicar as pessoas que podem ir fazer Hajj. É verdade que Allah subhanahu wa ta'ala diz: para aquele que puder chegar até lá. Não é oportunidade que você tem de esticar o preço porque quem tem de ir, aquele que tem condições de lá ir. Não é este alcance. O profeta sallallahu alaihi wasallam, para nós sermos os muçulmanos, devem sempre facilitar e não dificultar. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: yassiru wa la tu'assiru. Facilitem e não dificultem. Esta é a missão do muçulmano, de facilitar e não dificultar. Hoje nós dificultamos em tudo. Alguém está um passo para alcançar o propósito, você ainda dificulta. O crente facilita sempre. Yassiru wa la tu'assiru. Facilitem e não dificultem. Portanto, nós sabemos que os pilares do Islã são 5 e o Hajj é um dos pilares do Islã. O profeta sallam diz no hadith, que vem no Bukhari e do Muslim, e o hadith que todos nós conhecemos, os pilares do Islã, Bunya al-Islam ala khams, são 5 os pilares do Islã, e dentre esses pilares consta o Hajj al-Bayt, a peregrinação à casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. Chame as pessoas para o Hajj, para Ibrahim alayhi salam. Passagem interessante, que nós iremos entender a essência do Hajj. Não é? Este é um dos momentos que nós podemos recordar, onde Allah diz para Ibrahim: Adhin wa adhin fi nasi bil Hajj. Chame as pessoas para o Hajj. Ibrahim está a dizer: vai chamar as pessoas para o Hajj. Para onde? Onde que vai chamar? No lugar onde ninguém está. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya'tuka rijalan. As pessoas virão a pé para Makkah. Virão a pé, rijalan. Wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiqa. E também virão montados em todo tipo de camelo. O camelo chegará lá completamente magro, de tanto percorrer, vindo de todos os lugares, e lugar mais distante virão para o Hajj. Nós vemos neste momento da Hajj, as pessoas saem de tudo que é lugar para a casa de Allah subhanahu wa ta'ala. A pergunta poderá prevalecer: o que é Hajj? O que é Hajj? Linguisticamente, Al-Hajj yani al-Qasd. O Hajj significa a pretensão, no seu significado linguístico. É Al-Qasd, a pretensão de visitar um lugar sagrado. Este é o significado linguístico, o significado literal do Hajj. Na terminologia do Sharia, o Hajj significa praticar atos específicos que são obrigatórios no Hajj, praticar atos específicos durante um tempo específico, que é 8 a 12 de Zil-Hijjah, segundo métodos específicos em conformidade com a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Praticar atos específicos durante tempo específico. Se você for a praticar aqueles atos todos do Hajj no mês de Muharram, você não está a fazer Hajj. Por quê? Porque são atos específicos no tempo específico, não é? Os dias de Hajj são 5, de 8 a 12 de Zil-Hijjah. Portanto,
Este é o significado na terminologia do Sharia. A posição, o grau de obrigatoriedade deste ritual é fard, como nós todos sabemos, conforme o hadith de Abu Huraira radiallahu anhu. O profeta sallallahu alaihi wasallam, Abu Huraira radiallahu anhu, está a dizer, o profeta sallallahu alaihi wasallam fez a khutbah e disse no seu khutbah: Ya ayyuhan nas, qad faradallahu alaikum al-hajja fahujju. Oh gente, Allah subhanahu wa ta'ala fez hajj obrigatório para vós, então efetuai o hajj. Faqala rajul, indivíduo disse, que estava neste ajuntamento, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam esteve a mencionar essa questão, ele diz: Akulla am, ya Rasulallah, o profeta de Allah, temos que fazer hajj em todos os anos. O profeta sallallahu alaihi wasallam manteve-se em silêncio, não respondeu. Ele voltou a perguntar, segunda vez, o profeta manteve-se em silêncio. Pela terceira vez, o profeta manteve-se em silêncio. Depois, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, depois da terceira vez, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Lau qultu na'am, lawajabat." Se eu dissesse sim, você está-me a perguntar, está a insistir na pergunta. Se eu dissesse sim, então o hajj tornaria-se obrigatório todos os anos. Quem tivesse posse, todos os anos, ele teria que efetuar o hajj. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Dharuni ma taraktukum." Deixem-me naquilo que eu não trouxe detalhes. Naquilo que eu não trouxe detalhes, deixe assim como a coisa está. Não venha trazer perguntas ínfimas, detalhadas, porque você vai complicar a tua própria situação. O exemplo, Allah subhanahu wa ta'ala diz no povo de Bani Israel, queriam saber quem que matou um certo indivíduo. Não é? Quem tirou vida de um certo indivíduo. Foram falar com Musa. Musa perguntou a Allah: "E Allah, quem tirou vida deste indivíduo?" Allah subhanahu wa ta'ala disse para eu dizer, para dar a resposta: diga às pessoas para degolarem uma vaca. Ponto final. O que tinham que fazer? Pegar uma vaca e degolar. O que fizeram? Bani Israel veio. Diz Musa. O Corão menciona: قالوا يا موسى ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا. Existem muito tipo de vaca. Que tipo de vaca? Que cor? Como? Cada vez que eles vinham perguntar, Allah punha uma condição. Se uma vaca que nunca cultivou. Uma vaca de uma cor entre açafrão e amarelo. Cada vez que iam perguntando, a situação ia se tornando mais complicada. Então, eles não conseguiam encontrar essa vaca. Então, depois, inshallah, nós iremos encontrar. Então, Allah facilitou, os ulamás dizem pelo inshallah que eles disseram. Então, não complique. Allah diz: faça isso, faça, de acordo com a tua capacidade. Dharuni ma taraktukum, é uma lição que nós aprendemos aqui. Dharuni ma taraktukum, deixem-me naquilo que eu não trouxe detalhes. Para fazer, faça aquilo. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ. Os que vieram antes de vós foram destruídos por causa de perguntas excessivas. Pergunta atrás de pergunta, pergunta atrás de pergunta, detalhe disso, detalhe daquilo, detalhe. Você está a dificultar a tua própria situação. Portanto, não é permissível fazer isso. O Sharia, quando quer algo detalhado, o Sharia trouxe este detalhe. Nós vamos atrás do detalhe que o Sharia detalhou. O Sharia não detalhou, disse para fazer, faça, e ponto final. É o que o profeta sallallahu alaihi wasallam está aqui a dizer: فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ, quando eu ordenar-vos a algo, فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ, façam em conformidade da vossa capacidade. Em conformidade da vossa capacidade. Por exemplo, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando montasse no seu animal, colocava a primeira perna direita. Você quer fazer este sunnah ao entrar no teu carro? Vamos lá dar exemplo. Como é que você vai fazer? Vamos lá. Como é que você vai fazer? O volante à esquerda, você quer pôr perna direita. فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ, faça em conformidade da sua capacidade. Não tens como entrar no teu carro, volante à esquerda, volante à direita, você quer pôr perna direita. Havemos vindo ajudar. Você vai, não estás a conseguir o máximo possível. فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Esta é uma ilação que o profeta sallallahu alaihi wasallam está aqui a nos dar. Faça isso, faça aquilo.
Se o Sharia exigir algum detalhe, o Sharia vai trazer aquele detalhe. Não complique, mas se eu fizer assim, subhanallah, se eu vos dissesse as perguntas que me são enviadas, vocês não terminaríamos conversas aqui. Questões detalhadas que nem o Sharia falou disso. O Sharia disse, faça isso, faça aquilo. Pronto. Se precisar de um detalhe, lembre. Se precisar de um detalhe, o Sharia vai trazer o detalhe quanto a isso. Se eu proibir-vos de fazer alguma coisa, abandone aquela coisa e ponto final. Hoje nós procuramos muito. É sunnah, é nafil, é wajib, é mustahab. Essas tecnologias foram trazidas depois. O sahabi, ao praticar algo, alguma vez disse o profeta, isso é sunnah ou fardo? Para ver se ele vai fazer. Não disse. O profeta disse para fazer. Eu se ordenar-vos a fazer alguma coisa, façam em conformidade à vossa capacidade. O Hajj ainda, o profeta sallallahu alaihi wasallam foi questionado, Ayyul amal afdal? O mensageiro de Allah, qual é a melhor ação? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, imanu billah, acreditar em Allah. Foi questionado, o que é que segue o mensageiro de Allah? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, al-jihad fi sabilillah. O que é que segue? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, hajj mabrur. Ter o hajj aceite. Hajj que Allah subhanahu wa ta'ala aceita de ti é a melhor coisa que você pode ter. No outro hadith, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yawmin waladathu ummuh. Grande dádiva, grande presente de Allah subhanahu wa ta'ala, aquele que efetuar o hajj e não fez nada fútil, nada obsceno, tradução direta, nada obsceno, não se envolveu em pecado, cumpriu o hajj como deve ser, o profeta sallallahu alaihi wasallam, raja'a ka yawmin waladathu ummuh. Não é fácil, hein? Não é fácil. Iremos aqui perceber na essência do hajj. Você tem que ter uma paciência, uma tolerância na situação que você estiver, mas você deve aprender a controlar a ti próprio. Portanto, é uma escola que você vai. O teu status fica aqui. Lá você não tem aquele status. Aqui você tinha alguém para abrir a porta do teu carro. Lá não tens. Aqui você tem roupa que você quiser. Lá não tens. Nem sequer bolso a tua roupa tem. Nem sequer bolso a tua roupa tem. Aquilo simboliza algo. Simboliza algo. Onde todos são iguais perante Allah subhanahu wa ta'ala. Todos com a mesma roupa. Não é? É a essência. Tem uma mensagem muito grande neste ritual, no cumprimento deste pilar do Islã. Para não falar só de Allah perdoar, não é? A recompensa ser o Jannah, conforme o hadith, Hajj mabrur, jaza'uhu al-Jannah. O Hajj aceite, a recompensa deste Hajj é o Jannah. É o Jannah, o profeta sallallahu alaihi wasallam claramente mencionou. Aisha radiallahu anha diz para o profeta sallallahu alaihi wasallam, o mensageiro de Allah, nós vemos o jihad, Aisha, vemos o jihad, combater pela causa de Allah, como melhor ação. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, ela diz, afala no jihad é melhor ação. Aisha está a falar aqui para o profeta sallallahu alaihi wasallam, afala no jihad, o profeta, nós não vamos participar no jihad. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, lakunna afdalul jihad, para vocês o melhor jihad é Hajj mabrur, é o Hajj aceito. Este é o melhor jihad que você pode praticar. Nestes mesmos dias de Hajj, temos um dia extremamente importante, que é uma Arafah, o 9º dia, que é um pilar de Hajj. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, al-Hajj Arafah, o Hajj é Arafah. Não é? 4 pilares praticamente do Hajj, que é fazer o Niyya de fazer o Hajj, que é fazer o Wuquf de Arafah, não é? Safa e Marwa, você faz estes pilares. O pilar essencial, conforme o hadith menciona, al-Hajj Arafah. Você fez o Wuquf de Arafah por mais que 1 segundo. Por mais que 1 segundo, você efetuou o Hajj. Portanto, este dia é o 9º dia de Dhul-Hijjah, quando os peregrinos estão no Hajj, que nós, inshallah, se existir algum tempinho, poderemos ainda detalhar essa questão. A consequência daquele que faz que o Hajj é obrigatório e ele não faz Hajj, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, conforme o hadith vem no
Sunan at-Tirmidhi, na autoria de Ali radiyallahu anhu, ele, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Man malaka zadin wa rahila, tablughuhu ila baitillah." Aquele que tiver o seu animal, tiver como ter o seu estoque, a sua provisão, a sua alimentação, que possa lhe levar ao Haram, a Meca, para fazer Hajj, ele não faz, sendo obrigatório para ele o Hajj, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que ele se escolha como quiser morrer, ser como um cristão ou como um judeu. O Hajj elimina a pobreza. O Hajj elimina a pobreza. O hadith do Tirmidhi, na autoria de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Tabi'u bayna al-Hajj wal-Umrah." Sigam o Hajj, depois do Hajj, Umrah, depois do Umrah, فإنهما ينفيان الفقر, porque essas duas coisas eliminam a pobreza. Essas duas coisas eliminam a pobreza, والذنوب, assim como eliminam os pecados, كما ينفي الكير خبث الحديد, da maneira como o fole elimina o ferrugem do ferro, والذهب والفضة, como o fole elimina ferrugem ou a sujidade que estiver no ouro e na prata. وليس للحج المبرور ثواب إلا للجنة إلا الجنة, não existe recompensa de um Hajj aceite senão a peregrinação. Portanto, nestes dias do Hajj, desde o 8º dia e ao Tarwiyah, o 9º dia e ao Arafah, o 10º dia e ao Nahr, o dia da Abad, são dias muito queridos por Allah subhanahu wa ta'ala, onde as boas ações são aceitas. Em particular no dia 9 do Zil-Hijjah e ao Arafah, quando os peregrinos estão no Arafah. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: não existe dia em que Allah liberta mais almas do fogo do inferno como no dia de Arafah. Allah perdoa mais pessoas. Nós estamos a ver que os peregrinos estão no Arafah, praticamos, pedirmos perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, e uma das ações que o profeta sallallahu alaihi wasallam incentivou é o jejum de Arafah, que Allah perdoa 2 anos de pecado. Então nós estamos a ver os peregrinos estão no Arafah. Alguém pode dizer: mas no tempo que nós não sabíamos que os peregrinos estão lá, a comunicação hoje, não é, flui com muita rapidez. No passado nós não tínhamos essa informação e provavelmente poderíamos estar a fazer o jejum da Arafah no outro dia, não no dia em que os peregrinos estão lá. Mas, irmãos, nós temos que saber uma coisa no Islã: o não saber tem uma posição diferente. O não saber tem uma posição diferente. Você não sabia, por exemplo, você não sabia a direção de Qibla? Você não sabia a direção de Qibla? Achou, para mim, a direção de Qibla é este lado, e fez completamente numa direção oposta. Não sabia. O teu salah é válido. O teu salah é válido, porque você não sabia. E se você soube a direção de Qibla, alguém te disse a direção de Qibla é esta, e você fez salah para o outro lado, o teu salah não será válido. Está aqui a diferença de saber e não saber. O profeta sallallahu alaihi wasallam fez dua para aqueles que não sabiam e fizeram alguma coisa porque não sabiam. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Allahumma ghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Oh, Allah, perdoa o meu povo, porque eles não sabem. Por não saber, há uma tolerância. Mas você sabe, você está a ver, não é? Há aqui uma diferença. Portanto, em árabe diz: al-aqil takfihi al-ishara. Para um inteligente, um sinal é suficiente. Esse sinal chegou? É para inteligente, conforme o dito diz. Al-aqil takfihi al-ishara. Quando estivermos lá, tawaf. Quanto mais tawaf você puder fazer, você faça. Quanto mais tawaf você puder fazer, você faça. É preferível fazer mais tawaf do que mais rakats. Porque os rakats facultativos você pode fazer em qualquer outro lugar, mas tawaf é só lá. É verdade que uns fazem também no Dargah, não? Mas este tawaf não é válido. O tawaf onde se faz é somente em Meca. Portanto, quanto mais tawaf você puder fazer, você faça, não é? E faça dua a fazer tawaf. Faça dua. Sabemos que muitos peregrinos vão já esta semana para o Hajj. Portanto, uns vemos com livros a lerem, a fazer tawaf. Portanto, pode fazer. Você nem sabe o que você está a pedir, muitas das vezes. E não tem bases esses duás que estão lá nesses livros. É verdade, são bons duás. Se for duá, de ser bom. Mas fale
você, o que vai dentro de ti, peça na melhor língua que você sabe falar com Allah, fale. E veja o que o profeta sallallahu alaihi wasallam pedia. Aqueles duas todos que você vê, que você não entende, está ocupado ali com o livro, a pisar o outro, não está a ver, está aí para frente ou não. O profeta sallallahu alaihi wasallam, qual é o dua que fazia? Subhanallah. O profeta fazia: Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Só é o dua que ele fazia durante o tawaf. E você pediu tudo. Oh Allah, conceda-me o bem neste mundo, conceda-me o bem no além e afasta-me do castigo do inferno. O que mais você quer? O que mais você quer? O pedido do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, podes pedir o que tu quiseres. Não vai fugir daquilo que essas palavras concisas do profeta sallallahu alaihi wasallam abrange. Claramente dissemos, é o momento em que o dua é aceito. Você pede tudo o que você quiser. Fica à vontade. Mas o que adianta você estar com um livro a ler uns duas que você não sabe o que você está a pedir e você tem problemas pessoais? Peça aquilo que vai dentro da tua alma. E o dua é assim, não só lá, em qualquer momento. Em qualquer momento. Não é? Ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya, conforme o Corão menciona. E um dos erros que acontece quando as pessoas estão no tawaf, é verdade, quando se faz tawaf, chega o momento em que descobrimos o ombro para fazer o tawaf. Chama-se ittiba. Descobrimos o ombro para fazer o ombro esquerdo, para fazer o tawaf. E quando chega a hora de salah, vemos que algumas pessoas continuam a fazer salah desta maneira, com o ombro descoberto. Não é permissível fazer salah com o ombro descoberto. Hadith vem no Muslim, onde Abu Huraira radiyallahu anhu diz, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "La yusalliyanna ahadakum fi thawbil wahid, laysa ala atiqihi minhu shay." Ninguém pode fazer salah com ombros descobertos. Naquele momento de tawaf, você está a fazer tawaf, mas para fazer salah, cobre o teu ombro. Porque neste hadith Muslim, o profeta diz: ninguém pode fazer salah com ombros descobertos. Aqui podemos dizer, mas o fardo é do umbigo até o joelho. Sim, é o fardo. Mas aqui é uma recomendação do profeta sallallahu alaihi wasallam. E este fardo é para quem não tiver roupa. Se você tem roupa, você não pode fazer com o ombro descoberto, conforme o hadith de Ibn Umar, falando para o seu subalterno, quando viu a fazer salah com o ombro descoberto. Ele diz: eu não te dei roupa suficiente para você cobrir o teu corpo? Ele disse: sim. Você teria coragem de sair assim e encontrar as pessoas? Não. Então tenha mais vergonha para com Allah subhanahu wa ta'ala do que para com as pessoas. Portanto, estando no haram, é o melhor lugar para nós fazermos os nossos salates. Não vamos perder salat no haram, ficar a fazer salat no hotel. Para aqueles que vão. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: um salat efetuado, fadlu salat fil masjid al-haram ala ghayrihi 100,000 salat. Um salat efetuado em Meca, no masjid al-haram, supera salat efetuado em qualquer outro lugar em 100,000 vezes. Um salat. 100,000 vezes são 55 anos de salat. Um só salat. Fez salat dhuhr no Masjid al-Haram, é como se tivesse feito 55 anos de 5 salats. 55 anos de fazer 5 salat, um salat só no Haram Meca. Supera este número todo, não é, de salat. E no Masjid Nabawi, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: 1000 salat. For para Medina, portanto, aproveite essas oportunidades. Falando da essência do Hajj, propriamente dito, a essência do Hajj temos como a submissão e a devoção a Allah subhanahu wa ta'ala. Nós deixamos tudo e vamos para a casa de Allah subhanahu wa ta'ala porque nós submetemos-nos a Allah. Allah diz que é um pilar do Islã ir fazer a peregrinação. Temos o primeiro aspecto aqui, que é a submissão às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, e nós estamos lá, deixamos o nosso conforto e ficamos completamente estranhos. Completamente estranhos. Não podemos nem sequer usar perfume, sabonete com cheiro. Não se pode usar. É uma dedicação total a Allah subhanahu wa ta'ala. Esse é o primeiro aspecto. É a submissão e devoção a Allah subhanahu wa ta'ala. O segundo aspecto é a unidade e igualdade dos muçulmanos. Unidade e igualdade dos muçulmanos. Nós vemos que durante o Hajj, os muçulmanos de todo o mundo, independentemente da sua origem étnica, cultural ou social, reúnem-se em um só lugar, vestindo da mesma forma um vestuário simples e de forma igualitária,
sem distinção de riqueza ou status social. Naquele momento, no Haram, no Arafah, as pessoas estão todas com dois pedaços de roupa branco. Ninguém consegue distinguir quem é rico, quem é pobre. Não há nenhum mérito. É branco, é preto, é azul, é amarelo. Não há nenhuma distinção. Estão todos por iguais. Você não sabe distinguir quem é ministro, quem é presidente, quem é deputado. Ninguém consegue fazer essa distinção. Perante Allah, são todos iguais. É uma lição que nós temos que tirar quando estamos naquele lugar. Você não vai, mas você vê. E lá estão ministros, estão lá presidentes, estão lá chefes de Estado, estão lá pessoas de status alto. São todos iguais. Se você não puser ihram, você não estará a fazer hajj. Não estará a fazer hajj. Portanto, é um momento em que todos nós podemos entender, não é? E isso enfatiza a ideia de que todos os muçulmanos são iguais perante Allah subhanahu wa ta'ala. A renovação e purificação espiritual. Você, quando faz a peregrinação a Meca, não é? É uma oportunidade que os muçulmanos têm de afastarem as suas preocupações e dedicarem somente a Allah subhanahu wa ta'ala. É um aspecto que nós podemos entender quando se trata da essência do Hajj. No Hajj, você vai entender, não é? Seguindo os passos de outros profetas. Em particular, naquele lugar, o exemplo de Nabi Ibrahim e Ismail ala nabiyina wa alihim as-salatu was-salam. Quando você estiver lá, olhar para o Kaaba, você vai saber que esta casa foi construída por Adam, reconstruída por Ibrahim. Você vai entender a história de Ibrahim quando chegou naquele lugar, com a sua esposa e o seu filho. Allah disse para Ibrahim: deixa a tua esposa e filho, abandone deste lugar, deixa eles lá. Subhanallah. Num lugar onde não há clima, não tem água, não tem vegetação, não tem pássaro, não tem nada. Allah diz: deixa a tua família e vai-te embora. Um lugar onde Allah subhanahu wa ta'ala direcionou. E nós seguimos esse exemplo. Você vai para Arafah, vai fazer ramo de Jamarat. História relacionada ao profeta Ibrahim alayhi salam. A essência do Hajj é a experiência da humildade. Experiência da humildade. Não é? Você está aí com aquele ihram. Você não pode comer o que você quer porque você não tem lá. Você não pode vestir o que você quer. O teu perfume já não tem valor, porque mais que tivesse aí contigo, você não podia usar. Portanto, as tuas roupas todas, o teu conforto, você deixou. Portanto, você vai sair deste mundo naquela situação que você está lá. Não é? Com panos a cobrir o teu corpo, e você vai deixar este mundo assim como você veio. É a essência da humildade que nós extraímos quando nós estamos no Hajj. Eu foco na adoração e recordação a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, é o momento em que as pessoas dedicam-se, recordando Allah subhanahu wa ta'ala, pedindo perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. É o momento da transformação e renovação pessoal. As pessoas voltam do Hajj depois de exercer aquela paciência toda. As pessoas vão estar a te empurrar. No momento do Tawaf, é o momento em particular, logo nos dias antes do início do Hajj, quando as pessoas chegam até atrasadas para fazer aquele Tawaf, para sair do Ihram, uma enchente grande, Tawaf é difícil. Você deve se controlar, deve ser paciente, não deve brigar, não deve insultar. Você consegue controlar-se. É o que você tem que fazer aqui também. Você consegue controlar-se. É o que você tem que fazer, não é? Ter esta paciência, tolerância, que você vai aprender neste lugar que você vai, que é o Hajj. Os dias são importantes. Daqui a dias, se a lua for visualizada, domingo, portanto, poderá ser primeiro dia de Zul-Hijjah, segunda-feira, que são dias muito queridos por Allah subhanahu wa ta'ala. As boas ações são muito queridas por Allah subhanahu wa ta'ala, conforme o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam: "Ma min ayamin ala amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayam." Nos primeiros 10 dias de Zul-Hijjah, as boas ações são mais queridas por Allah do que o ano todo. Do que o ano todo. Esses dias, desde o primeiro de Zul-Hijjah até o 10º dia de Zul-Hijjah, as boas ações são muito queridas. Ulamás dizem que assim como as boas ações são queridas por Allah,
são considerados meses sagrados. Zul-Qa'dah, Zul-Hijjah, Muharram são meses sagrados. Abdullah bin Abbas, no versículo onde Allah diz: "Fala tadhlimu fihinna anfusakum", não oprimais a vós próprios nesses dias. Portanto, assim como as boas ações são muito queridas, as consequências dos pecados nesses dias também são severos. Portanto, são dias que têm virtude quanto às boas ações e consequências quanto às más ações. Portanto, tudo que for boa ação que você puder fazer, faça. Jejum, caridade, salat facultativo, tilawatul Qur'an, adhkar, salat ala nabi, tudo que for de bom e você puder fazer, aproveite esses primeiros dias e tenha esta oportunidade que Allah te deu. E uma das coisas que podemos fazer constantemente, conforme o hadith menciona, é takbir, tahlil. Significa Allahu Akbar, La ilaha illallah, Subhanallah. Todos esses aspectos os ahadith fazem menção de forma clara. Fa'akthiru fihin. Façam nesses dias, com excessividade, não é? O takbir, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Subhanallah, Alhamdulillah. O quarto kalima, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shayin qadir. Até o que o profeta sallallahu alaihi wasallam incentivou no dia da Arafa, quando os peregrinos estão no campo da Arafa, a recitarem estas palavras, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shayin qadir. Portanto, o felizardo é aquele que vai saber aproveitar a oportunidade que Allah subhanahu wa ta'ala lhe proporcionar. O felizardo quanto àqueles que forem a fazer a peregrinação, cumprir com este pilar do Islã que Allah subhanahu wa ta'ala aceita. Todos os peregrinos que se direcionarem à casa de Allah subhanahu wa ta'ala, e que Allah subhanahu wa ta'ala leve todos nós para a sua casa e que, acima de tudo, faça com que os pecados, todos os peregrinos também voltem do Hajj com pecados perdoados, como se fosse o dia em que as suas mães deram luz. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.